na carta aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 6 ao 14. Nós vamos dar sequência à exposição da carta de Paulo aos Gálatas, onde estamos tratando de um dos temas fundamentais para a vida da igreja, que é a doutrina da justificação pela fé, a qual os reformadores diziam que uma igreja permanece de pé ou cai, dependendo da compreensão dessa doutrina. Mas eu diria que não só uma igreja, nós permanecemos de pé ou caímos. A doutrina da justificação é um meio que Deus usa até para tratar o nosso coração e as nossas emoções. E você vai ver por que aqui no exemplo de Abraão. Então, Gálatas capítulo 3, versos 6 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Curva a sua fronte, vamos orar ao nosso Deus e vamos pedir a Ele que fale ao nosso coração, fale ao coração do pregador e fale de forma toda especial. Pai, eu reconheço a minha miserabilidade, reconheço quão pecador eu sou diante de Ti, que não tenho como diante do Senhor esconder as minhas fraquezas, os meus pecados, as minhas iniquidades. Mas também reconheço, ó Deus, a Tua infinita graça e misericórdia sobre a minha vida, a vida da nossa igreja, sobre cada um de nós. E agora nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Palavra viva, palavra eficaz, palavra que tem o poder de penetrar no mais profundo do nosso ser. Ó Deus, que esta palavra transforme a minha vida, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que essa palavra traga cura emocional, espiritual, que essa palavra encontre guarida em nossos corações, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar esse texto. Agora há pouco, quando caminhava aqui para a igreja,
e sempre me encontro ali com o Renato e outros pastoradores de carro ali, que dormem a noite toda na sacada da academia, aconteceu algo diferente. Eu vinha e, como sempre faço, paro para falar com eles, conversar, saber como é que eles estão. E um novato que estava no grupo disse assim: o senhor pode orar por mim? Quando o senhor chegar lá na igreja, ore por mim. Eu disse assim: eu posso orar agora? E nós demos as mãos, o grupo, e oramos. E eu confesso aos irmãos que a sensação que eu tive foi que aquela oração em público é melhor do que o púlpito da igreja do Pirangi. Não porque estou sendo visto, mas você vai saber por que no final. Paulo escreveu a carta aos Gálatas para tratar de um problema sério nas igrejas da Galácia. E é um problema que não ficou no primeiro século, que perpassou a história e chegou até nós, e por que não dizer, chegou à nossa igreja. E por que não ir mais fundo ao nosso coração, ao meu coração e ao seu coração? O que faz você estar aqui nessa manhã? O que faz você cantar? O que faz você trazer sua oferta? O que faz você participar dos trabalhos da igreja? O que faz você dizer que é crente, reformado, presbiteriano, filho de Deus? O que passa na sua cabeça quando você está em um culto, quando eu estou em um ambiente como esse religioso, em relação ao olhar de Deus sobre a nossa vida? O que passa? Você já parou para pensar por que você está aqui? Na igreja da Galácia, e não é diferente entre nós, aqueles irmãos estavam sendo ensinados que para eles poderem chegar diante de Deus, apresentar-se diante de Deus, serem salvos, perdoados, eles precisavam cumprir a lei. Eles precisavam viver à altura da lei, dos preceitos. E não só dos preceitos divinos, mas os preceitos dos homens. Não só a lei moral, os 10 mandamentos, mas a lei civil, a lei cerimonial, os códigos criados pelos homens, as regras dos homens. Dentre elas, 3 coisas principais: a dieta religiosa, não podia comer qualquer coisa; a guarda do sábado, teria que guardar o sábado, não caminhar determinados quilômetros, não fazer determinadas coisas no sábado, e circuncidar-se. Os falsos mestres se infiltraram naquelas igrejas onde Paulo tinha pregado um evangelho completamente diferente. Paulo tinha pregado que nós somos salvos, justificados em Cristo, pelo sacrifício de Cristo. E que se um dia nós estaremos diante de Deus, não para sermos fulminados por causa da santidade divina, não é por causa das nossas obras, porque eu e você, Paulo, Abraão, Isaque, Jacó, seja lá quem for, diante de Deus só merecemos condenação. Então, se nós vamos chegar diante de Deus, ou se nós estamos diante dessa cruz e não somos fulminados, é por graça, misericórdia de Deus na nossa vida. Sabe por que na hora que o pastor Romeu orou, iniciando essa liturgia,
eu e você não cairmos duro aqui, morto? Pelo menos se nós cremos que estamos diante de Deus, por pura graça e misericórdia do Senhor. Porque Cristo pagou o preço na cruz do Calvário, para que eu e você hoje pudéssemos adentrar a sala do trono, a sala do banquete. Filhos, rebeldes, pecadores, manchados, mas declarados justos em Cristo Jesus. Paulo está argumentando sobre isso. E Paulo começa defendendo o seu ministério. Como a gente já viu, capítulo 1 e 2, o apostolado da liberdade, o apóstolo da liberdade. Capítulo 3 e 4, Paulo entra na doutrina da liberdade. Ele vai trabalhar a doutrina da justificação pela fé. E é nesse ponto da carta que nós estamos. Capítulo 5 e 6, ele vai entrar na questão da ética da liberdade. O que vai acontecer na nossa vida uma vez que nós fomos libertos, justificados, salvos em Cristo Jesus. Capítulo 3 de Gálatas tem algumas características para a gente começar a entender o texto. Primeiro, Paulo vai defender a doutrina da justificação pela fé, chamando a atenção para três coisas fundamentais. Primeiro, o exemplo dos Gálatas, que nós vimos na mensagem anterior. Capítulo 3, 1 a 5, Paulo chama a atenção para o exemplo dos Gálatas. E ele vai dizer: ó Gálatas insensatos, quem foi que enfeitiçou vocês? Quem foi que tirou de vocês a convicção de que vocês são salvos, justificados, pura e simplesmente pela fé? Vocês ficaram loucos? Enfeitiçados? Será que é em vão tudo que eu fiz aí? Tudo que vocês passaram? Então ele trabalhou o exemplo, a experiência dos Gálatas. Versículos 6 a 14, Paulo vai defender a doutrina da justificação pela fé, não mais a partir da experiência dos próprios Gálatas, mas a partir da Escritura. Paulo vai chamar a atenção para a Escritura. Porque muito embora a experiência tenha algum valor, a experiência não é regra, não é norma. A Escritura sim. Nós não vivemos a partir de experiências. Talvez um dos grandes males da igreja evangélica brasileira é que nós somos pautados por experiências. Se eu sentir um arrepio na espinha, Deus está aqui. Mas você pode sentir um arrepio na espinha e não tem nada a ver com Deus. Mas Paulo vai agora apelar para a Escritura. E ele vai pegar a Escritura e ele vai pensar um exemplo fundamental na Escritura, no Velho Testamento. Ele vai citar o Gênesis, ele vai citar Deuteronômio, ele vai citar a palavra de Deus para provar que o justo vive pela fé. Não por obras, mas pela fé. Ele já olhou para a experiência e agora ele vai julgar a experiência pela Escritura e não o contrário. O nosso problema é que a gente julga a Escritura pela experiência. A gente deve julgar a experiência pela Escritura. Em terceiro lugar, esse capítulo será a próxima mensagem. Paulo vai usar praticamente o senso comum para defender a doutrina da justificação, quando ele vai falar que uma aliança, ainda que seja feita meramente entre os homens, uma aliança meramente humana, uma vez feita, ela não é, ou pelo menos não deveria ser, revogada. E o Deus que havia feito uma aliança, um pacto lá atrás, de que abençoaria
todas as nações, a partir de Abraão, ele não pode revogar a sua aliança. De tal maneira, meus irmãos, que quando a gente olha para o texto, nós vemos o quanto esse texto é necessário para a igreja do Pirangi. O quanto esse texto é necessário para o reverendo Diogo, para o reverendo Romeu, para você que está aqui. O quanto é necessário. A outra coisa que eu quero chamar a atenção, ainda à guisa de introdução, é que Paulo sai do presente para o passado. Ele usou a experiência dos Gálatas, o presente que eles estavam vivendo, e argumentou. E agora ele sai do presente e vai para o passado, para argumentar mais uma vez. E por último, ele vai usar o exemplo, talvez do maior homem no contexto da antiga aliança, que é Abraão. Abraão é o pai das 3 religiões monoteístas: judaísmo, islamismo e cristianismo. As 3 religiões monoteístas têm o mesmo patriarca e consideram o mesmo patriarca. Tamanha a importância desse homem. Esse homem que é chamado pai na fé, ou pai da fé. Esse homem que tem uma história belíssima, mas não perfeita. Porque nenhuma história, nem a minha, nem a sua, é perfeita. Nós queremos pintar uma história perfeita. Você quer pintar uma história perfeita. Mas nós não temos uma história perfeita. Abraão não teve, Jacó não teve, José não teve, Davi não teve, nenhum dos personagens bíblicos teve. Só Jesus é o homem perfeito. Só Jesus. Então Paulo vai chamar a atenção para Abraão. A pergunta é, por que Paulo está chamando a atenção para Abraão? Por que Paulo vai usar o exemplo de Abraão? Não só porque ele é o pai, o patriarca, daí o tema do sermão. O patriarca da doutrina da justificação e os seus verdadeiros descendentes. Esse é o tema do sermão. O patriarca da doutrina da justificação e os seus verdadeiros descendentes. Paulo está chamando a atenção não só porque ele é o pai, mas porque ele estava sendo usado pelos falsos mestres. E é interessante que quando a gente vai discutir esse assunto da justificação pela fé, no ambiente acadêmico ou a partir da literatura teológica, o ponto de divisão é Abraão. Porque por um lado, Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé. Aí vem Tiago e diz que não, ou pelo menos dá a entender que não, que Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Então os teólogos, para vender livro, para construírem patrimônio, eles vão pegar o coitado de Abraão e esmiuçar. E aí? Abraão é justificado pela fé ou pelas obras? Os falsos mestres chegavam nas igrejas da Galácia e diziam: Paulo pregou para vocês sobre a graça, sobre a justificação, sobre a fé em Cristo? Sim. E vocês creram em Cristo? Sim. Mas Paulo pregou para vocês que vocês precisam guardar a lei? Em especial que vocês precisam circuncidar-se? Não, Paulo não disse isso. Ah, não.
Paulo não é um apóstolo verdadeiro, Paulo é um impostor. Sabe por quê? Porque nós que somos filhos de Abraão, nós queremos dizer para vocês que Abraão foi justificado quando ele foi circuncidado. Se Abraão não tivesse sido circuncidado, ele não seria justificado diante de Deus. Se Abraão não tivesse aquela marca da promessa, ele não seria justificado. E com isso eles estavam levando os incautos, as pessoas simples, a se mutilarem, a viverem debaixo de leis, para poder chegar diante de Deus, que é o que todos nós queremos. Não existe nada mais poderoso do que a droga da religião. Eu usei no sermão passado o exemplo de Jim Jones. Quando você usa o nome de Deus, quando você usa o sagrado, quando você coloca a pessoa diante do sobrenatural, do espiritual, você pode arrancar dela qualquer coisa, até mesmo fazer com que ela pegue um avião, se jogue numa torre, destrua todo mundo, destrua a si mesmo, porque ela entende que vai alcançar o paraíso. Ela bote uma bomba no corpo, chegue no meio de um shopping, explode tudo. Ou então que ela se submeta a pastores, presbíteros, igrejas, a regrinhas de santidade. Aqueles homens disseram: Abraão só foi justificado quando ele se circuncidou. Aí Paulo vai usar o próprio Abraão para dizer negativo. Negativo. Esse texto está dividido em 3 partes que eu quero chamar a sua atenção. Lembre do tema: o patriarca da justificação e os seus verdadeiros descendentes. Por quê? Aqueles homens estavam dizendo: nós somos filhos de Abraão, porque nós somos circuncidados, nós somos a verdadeira descendência de Abraão, e Abraão só foi salvo, só foi justificado quando ele se circuncidou. Versículo 6 ao versículo 9. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Irmãos, eu confesso a você que eu fico chocado quando Paulo vai usar o exemplo de Abraão. Mas ao mesmo tempo feliz. Quem era Abraão? Abraão era um idólatra. Um idólatra. Um místico. Alguém que não conhecia o verdadeiro Deus. Alguém que nasceu e vivia numa cultura pagã, que adorava os astros, que tinha ídolos do lar, que não conhecia o Deus verdadeiro, que viveu toda a sua vida na idolatria, distante de Deus, que não tinha noção nenhuma do eu sou. Até que um dia Deus se revela a ele, o Deus verdadeiro. E esse Deus se revela a Abraão, ele faz promessas e manda que ele saia da sua terra, da sua parentela, para uma terra que ele iria mostrar. E diz a Bíblia que Abraão creu em Deus.
Abraão junta tudo. Eu fico imaginando os comentários, as críticas. Você está louco, Abraão? Que Deus é esse? Naquela cultura, naquele contexto, naquela realidade, as pessoas não acreditavam em um Deus que não tivesse uma representação visível. E Abraão estava crendo em um Deus invisível, em um Deus que ele não podia ver, não era um ídolo do lar, mas que lhe fez promessas. Mas o que garantia que não era a mente de Abraão? Que Abraão não tinha ficado doido? Qual era a certeza de Abraão de que Deus falou com ele, se revelou a ele, a ponto dele largar sua casa, sua parentela e sair para uma terra distante? Ontem à tarde eu aconselhava uma pessoa, muito rápido, mas eu precisei dar uma palavra para ela. E sabe qual era o ponto? É que, infelizmente, meus irmãos, nós que somos evangélicos, nós vivemos uma irresponsabilidade. Por que não dizer, nós cometemos um crime tão grande quando nós usamos o nome de Deus em vão. Quando a gente diz assim, Deus falou comigo, Deus mandou eu fazer determinada coisa. É quando o pastor chega na igreja para dizer que está mais próximo de Deus, e não é a nossa realidade, era a realidade daquela pessoa, e diz assim, eu consagrei fulano a diácono, fulano a presbítero, e você não, porque Deus falou comigo que era ele e não você. A pergunta é, o senhor tem certeza? Como é que o senhor me prova que Deus falou com você? Como é que você me prova? Como é que você tem coragem, ousadia de dizer que as decisões que você está tomando não é fruto, muitas vezes, da sua carne, da sua ganância, e você coloca Deus na sua jogada para justificar o que você está fazendo? Eu tenho muito medo de dizer, Deus falou comigo. Eu prefiro dizer, a Bíblia diz. A Bíblia diz. Porque quando eu digo a Bíblia diz, eu estou num ambiente seguro. Mas quando eu digo assim, Deus falou comigo, foi Deus que mandou, eu posso estar usando o nome do meu Deus em vão. E quantas vezes nós usamos o nome de Deus em vão? Mas não foi o caso de Abraão, foi Deus que falou com ele. Foi Deus que se revelou a ele. E o ponto aqui é que ele creu. Houve um momento na vida de Abraão, e é esse o ponto que Paulo está citando, que Deus chamou ele para fora da tenda, ele estava triste, angustiado, que ele era um ser humano como eu e você. E Deus disse, olha para as estrelas, conta, se você pode. A sua descendência será como as estrelas do céu. E diz Gênesis 15:6, que Abraão creu e isto lhe foi imputado para justiça. Creu. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isto lhe foi imputado para justiça. E Paulo era um poliglota. Paulo era um acadêmico. Paulo não usava as palavras de forma irresponsável. Ele sabia o significado das palavras. E quando Paulo diz que Abraão creu em Deus, e ele cita Gênesis, e coloca essa palavra, que uma vez crendo em Deus, isso lhe foi
imputado. Essa palavra aqui que ele usa, que foi traduzida como imputado para a justiça, talvez uma boa versão para os nossos dias seria creditado na conta. Quando Abraão creu em Deus, Deus creditou na conta de Abraão a sua justiça. A conta de Abraão estava igual à minha, a de Romeu é mais ou menos, mas a minha está para baixo. Aí Deus olhou e disse assim: vou creditar algo aqui nessa conta. Há poucos dias teve um problema aí, né, que a Rede Globo fez um Pix para uma pessoa comum de mais de 300 mil reais. Eu acho que o cara era evangélico, porque ele deve ter dito assim: foi o anjo Gabriel, ele foi logo e comprou uma casa. Nem pensou duas vezes. Veja o tamanho da bronca. Foi creditado 300 mil reais na conta de alguém. Uma pessoa normal, ela vai olhar e dizer: eu não trabalhei por isso. Tem um erro aqui. Irmãos, quando Abraão creu em Deus, a conta de Abraão, que estava no zero, que estava quase adentrando o cheque especial, já tinha entrado, a conta de Abraão ficou robusta da justiça, da graça, da misericórdia do Deus Todo-Poderoso. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isto lhe foi creditado, imputado para a justiça. Agora a conta de Abraão está cheia da justiça de Deus. Não da justiça no sentido de condenação, mas de justificação. E eu estava lendo um comentarista que ele disse uma coisa fantástica. É que uma vez que Deus creditou na nossa conta a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, a sua justiça que nos justifica, essa conta nunca mais vai chegar a zero, porque não depende de mim, não depende dos meus esforços, não depende de você, depende única e exclusivamente de Deus, que acredita todos os dias, todos os dias, todos os dias. Agora cá entre nós, a gente saca muito, né, não, dessa graça? A gente faz muitos saques, até irresponsável, ainda não? Mas está lá todos os dias, imputado, creditado na conta de Abraão. Isso é no capítulo 15. Somente lá na frente, no capítulo 17, 18, é que Abraão recebe a circuncisão, a marca da circuncisão, como símbolo da aliança. Só depois é que Deus vai provar a Abraão a respeito do seu filho. O que Paulo está defendendo aqui de forma tão profunda, mas ao mesmo tempo tão clara como a luz do dia? É que não é por obras, não é por méritos. Nem Abraão foi justificado por obras. Ele foi justificado quando creu. Quando creu na promessa. Quando acreditou nesse Deus Todo-Poderoso, que lhe fez a promessa e que cumpriu a sua promessa. Não foi a circuncisão, não foi quando apresentou Isaac. A circuncisão, a apresentação de Isaac, todas as outras coisas na vida de Abraão foram consequência dessa justificação, desse crédito na conta de Abraão. Mas teve alguns momentos que Abraão usou muito desse crédito, não foi? Eu tinha um irmão
na congregação que ele amava Abraão. Meu pai Abraão. Para ele, Abraão era o buraco da bolacha creme crack. E os crentes são assim, os crentes em Deus, Abraão, Jacó, José, Davi. Eu vou dizer uma coisa para lhe escandalizar mesmo. Todos cabra de peia. Abraão, quando a mulher ofereceu a empregada, ele disse: E aí? Jacó, Davi. Abraão não era perfeito, irmãos, como nós não somos. Só que todas as besteiras que Abraão fez não diminuiu o saldo na conta. Sabe por quê? Porque o saldo da conta não foi ele que colocou, foi Deus que colocou. Foi Deus que colocou. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Aí Paulo diz: sabei, pois, que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Paulo dá uma machadada naqueles que diziam: filho de Abraão é quem é circuncidado. Filho de Abraão é quem cumpre a lei. Filho de Abraão é quem vive nas pisadas, nas pegadas de Abraão. Paulo diz: não. Filho de Abraão é aqueles que creem, que são da fé. É aqueles que, assim como Abraão, não são perfeitos, cometem pecados, erros, mas quando Deus lhe falou, quando Deus lhe chamou, creram no Deus Todo-Poderoso. Oh, meus irmãos, como nós precisamos guardar isso na nossa vida. Como eu preciso disso. Saber que eu sou filho de Abraão, não pela performance. Que se for a performance, o meu pai Abraão, mas é meu pai Abraão. Mas eu olho para Abraão e eu sou filho de Abraão por causa da fé. Assim como ele foi justificado diante de Deus pela graça mediante a fé, e não veio dele, eu também sou justificado diante de Deus pela graça mediante a fé, e não vem de mim. Porque eu sou tão mentiroso, tão adúltero, tão pecador, tão assassino, tão miserável quanto foi Abraão. E eu tenho uma boa notícia: você também. Você também. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé são filhos de Abraão. Aí Paulo vai dizer: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Eu fico fascinado com isso aqui. Paulo personifica a Escritura, porque quando a Escritura fala, é Deus falando. E Paulo diz que a Escritura já pré-anunciou, já previa lá que como Deus abençoaria a todos, a todas as famílias da terra, a mim e você, esse evangelho da justificação pela fé, não pelas obras da lei, não por meio da circuncisão, não por meio de sacrifícios, ele foi pré-anunciado a Abraão, quando ele era ainda o quê? Idólatra. Gênesis capítulo 12, agora Paulo vai para Gênesis 12.
Deus chama Abraão e diz: em ti ou contigo, que pode ser traduzido assim também, serão abençoadas todas as famílias da terra. Abençoadas com o quê? Com o Evangelho, com a justificação, com a graça de Deus que estava sendo manifestada na vida daquele pecador. De sorte que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Você é filho de Abraão? Você é descendente de Abraão? Você se vê com o DNA de Abraão em você? Então, lembre-se, assim como seu pai, você é justificado não por obras, mas pela fé. Aí Paulo vai agora argumentar de outra forma. E aqui, meus irmãos, é que eu peço a sua atenção. Porque Paulo mostrou o exemplo. Paulo desmanchou o argumento dos legalistas. Paulo pôs por terra toda a religião de obras, que queria usar Abraão como exemplo. Paulo está dizendo, nada disso. A circuncisão de Abraão, o oferecimento do seu filho, tudo aquilo que ele fez, foi precedido pela sua fé. Foi precedido pela sua fé. E quando ele creu, já foi justificado, já foi creditado. Deus não esperou que Abraão se circuncidasse, que Abraão sacrificasse o filho, que Abraão saísse. Deus justificou Abraão quando ele creu. Quando ele creu. Deixa eu ilustrar melhor isso aqui para poder ir para o segundo ponto. Praticamente eu nasci na igreja, meus irmãos. E uma das coisas que eu sempre ouvi e vi nas igrejas, e na nossa não é diferente, é que as pessoas dizem assim: quando eu deixar de beber, quando eu deixar de fumar, quando eu mudar de vida, eu vou para a igreja. Não é isso que aconteceu com Abraão. Primeiro você crê. Primeiro você se volta para Deus. Do jeito que você é. Do jeito que você está. E a graça e a misericórdia de Deus vai se manifestar na sua vida. Até porque você pode dar uma maquiagem, mas você continua a mesma pessoa, se você ainda não foi justificado em Cristo. Aí Paulo vai agora apertar a coisa. Ele usou o exemplo de Abraão, e do versículo 9 até o versículo 12, do versículo 10 ao 12, Paulo vai mostrar a impossibilidade de nos justificarmos pela lei. Ele vai dizer, olha, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. E por causa disso são justificados. Mas todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Qual é o ponto de Paulo aqui, meus irmãos? Ele usou o exemplo de Abraão. E ele colocou diante dos Gálatas. E eu estou colocando diante de vocês. Ele diz: vocês podem ser filhos de Abraão, descendentes de Abraão, agindo como ele agiu. Os verdadeiros descendentes, crendo. Sabendo que se você é justificado, é salvo,
é por pura graça e misericórdia do Senhor, é por meio da fé. Agora, se você quer desprezar isso, e você quer viver pela lei, saiba que todos quantos procuram viver pela lei, ou são das obras da lei, estão debaixo de maldição. A escolha é sua nessa manhã, meu irmão. Se você quer viver por fé ou por obras. Se você quer viver um cristianismo baseado no que Cristo fez por você, ou do que você está fazendo por Cristo. Se você quer se apresentar diante de Deus como um mendigo, miserável, pobre, cego e nu, e receber dele: vinde bendito de meu Pai, ou se você quer se apresentar diante de Deus como um fariseu, dizendo: eu dou o dízimo, eu frequento a igreja, eu fui presbítero, eu sou diácono, pastor, eu faço isso, eu faço aquilo. Só que se você for por esse caminho, Paulo diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente lê a Bíblia muito rápido. A gente não para pensar. Você fez um voto: vou ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e eu vou viver a Bíblia. Nenhum problema, por enquanto. Vou viver os 10 mandamentos. E eu vou ser o crente mais santo da igreja, o pastor mais santo. Ah, vai viver pela lei? É pela lei? Se você tropeçar em um mandamento da lei, você já está condenado. É maldito. Agora eu pergunto: quem aqui não tropeça? Eu pergunto: quem aqui nunca cobiçou o que é do próximo? Nem que seja a caminhonete de Romeu, quando está ali encostada. Quem? Quem aqui adora de fato a Deus acima de todas as coisas? Ama a Deus de fato acima de todas as coisas? Com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu vigor, com todos os seus bens. Quem faz isso? Quem aqui pode se olhar diante do espelho e dizer: eu amo o meu próximo como a mim mesmo? Quem aqui pode olhar diante do espelho e dizer: eu nunca menti? Quem aqui pode olhar diante do espelho e dizer assim: eu nunca cobicei, eu nunca adulterei? Os fariseus diziam: eu nunca adulterei. Por quê? Porque não tinha ido para a cama com outra mulher. Aí Jesus vem e diz: mas a lei não tem só esse alcance, não. A lei diz assim: se tão somente olhares para uma mulher com intenção impura, já no seu coração adulterou com ela. Para não expor os homens, mas responda só no seu coração: você nunca fez isso? E você, minha irmãzinha santa de Deus, que está na safra há 43 anos, você nunca olhou para aquele rapaz saradão assim e você disse assim: ô Senhor. De repente você olhou para o que está em casa assim: misericórdia, papai. Silas Malafaia disse que uma vez pegou um Uber, aí o Uber reclamando da esposa:
Aí disse: olha, pastor, veja aqui, ó, quando eu casei, ó como é que era. Ó como é que era. Aí hoje, meu Deus do céu. Aí o pastor disse: você tem uma fotozinha sua também, quando você era novo? Eu quero ver uma foto sua também, seu miserável. Irmãos, pastor Arival lá no Consciência fez algo que eu tenho certeza que se fosse pastor Hernandes, se fosse qualquer outro, eu, Romeu, agora nós estaríamos disciplinados. Arival disse lá no palco do Consciência Cristã para 12 mil pessoas, que quando era pastor em Olinda, um dia a congregação dele quis ir evangelizar no carnaval. Olha que coisa maravilhosa, evangelizar no carnaval, só os espirituais. Tem que ser só os fortes, viu, irmão? Só os fortes, os fracos não vão não. Aí ele disse que o presbítero chegou a organizar, disseram assim: pastor, nós queremos ir evangelizar no carnaval e tal. Aí veio na mente dele: esses miseráveis passaram o ano todinho, não evangelizaram ninguém. Logo no carnaval que aí, olha. Aí ele disse: vou não, e daqui não sai ninguém. Nós vamos passar 4 dias trancados, orando, jejuando, e vamos ficar lá. Não vamos para o carnaval não. Aí o presbítero disse: pastor, me dá um motivo? Ele disse: o motivo, meu irmão, é que se eu for e eu ver aquelas mulheres passando tudo empelado na minha frente, eu vou correr atrás. Mas você não, né? Você é forte. Você é forte. Para as mulheres está difícil, porque os vídeos que estão saindo aí do carnaval é uma mulher, milhares de homens, tudo se beijando. Irmãos, a vida é ao vivo. Paulo está dizendo: não tente se justificar diante de Deus pela lei, porque você não vai conseguir, você é pecador. A lei foi dada para dizer: você é o miserável, você é pecador, você não presta. Mas graças a Deus por aquele cântico reformado, que eu não sei se foi feito por um reformado desviado ou se é graça comum: você não vale nada, mas eu gosto de você. Deus gostou de nós, olha. Já pensou que coisa? Conta-se que um grupo de pastores resolveram fazer um retiro. Estou já caminhando para a conclusão, eu acho que essa Júlio sabe. Era só os tampa, meu irmão. Só os espirituais, só a galera da prateleira de cima. Eu e Romeu, a gente só ia para servir cafezinho lá. Aí disseram assim: vamos fazer um retiro espiritual, só a pastorada. Nós vamos passar 60 dias orando, lendo a Bíblia, jejuando, se consagrando, para quando a gente voltar para a igreja, a gente está na bênção. É levantar a mão assim, demônio cair, gente se converter. Aí começaram a organizar o retiro. Aí um pastor mais sensato disse assim: irmãos, ok, nós vamos para a granja, vamos fazer isso. Mas quem vai cozinhar? Aí, epa, mulher não vai. Porque nós vamos se consagrar, as mulheres não vão. Quem sabe cozinhar aqui? Nenhum. Era tudo do meu tipo. Aí um ou outro pastor disse assim: faz o seguinte. Eu ia dizendo o nome, mas não vou dizer não. Leva a irmã fulana. Não pergunto, que eu não ia citar ninguém daqui, viu? Por favor. Leva a irmã fulana. Não é possível que irmã fulana, do jeito que ela é, a gente vá se sentir tentado. A pobrezinha era diferenciada. Aí levaram. Primeira semana, oração, jejum, louvor, os pastores felizes da vida e tal. Segunda semana, do mesmo jeito. Terceira semana, aí um pastor chegou para o outro e disse assim: estou indo embora. Por quê? Agora que começou, nós estamos na primeira quinzena. Disse: não, estou indo embora.
disse, não, vai ficar bom agora, mano. Vai ficar bom agora. Aí ele disse, rapaz, eu estou indo embora, que fulana está ficando bonita para mim. É melhor ir embora agora. Lembra do que Paulo diz? Nós não temos poder contra a sensualidade. Não brinque achando que você pode viver uma vida legalista, que você vai viver uma vida hipócrita. E vai chegar um momento que você vai dizer, fulana ou fulano está ficando bonito para mim. Está ficando bonito. Aí Paulo diz, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, pois o justo vive pela fé. Ou seja, o que Paulo está dizendo é, irmãos, nós temos dois caminhos. O caminho da fé, de você entrar por essas portas todos os domingos e dizer, eu estou aqui por pura graça e misericórdia de Deus, eu creio no seu perdão, eu creio, Senhor, e aumenta a minha fé. O outro é você entrar todo domingo por essas portas como um fariseu, como um legalista, se sentindo melhor do que os outros e dizendo, eu estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui porque eu não sou como os demais homens. Eu estou aqui porque eu dou o dízimo, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu vigio, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. E o resultado? Primeiro, angústia, hipocrisia, internação nos hospitais psiquiátricos. O que tem de crente internado, doido, não é brincadeira. E no final, o inferno. Porque quando você chegar diante de Deus com a sua lista de obras, o Senhor vai dizer, não vale nada. Aí Paulo termina. E Paulo termina da melhor forma possível, trazendo graça para nós. Porque Paulo termina falando da obra de Cristo. Aí Paulo diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O que é que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer, Igreja da Galácia, não se deixe enfeitiçar pela religião. Não permita que os legalistas, que os falsos mestres, seja lá quem for, seja o pastor que for, o orador que for, tire de vocês que você só é salvo por causa da obra de Cristo. Cristo sim viveu a lei. Cristo sim cumpriu a lei. Cristo sim adorou o Pai acima de todas as coisas. Cristo sim amou o próximo. Cristo sim nunca olhou para uma mulher com intenção impura. Cristo sim nunca mentiu. Cristo sim nunca cobiçou. Cristo sim cumpriu toda a lei, todos os 10 mandamentos. E por isso Ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós e disse, está pago, está consumado, não deve mais nada. Cristo. E quando Ele fez isso, Ele nos resgatou da maldição da lei. A lei não tem mais poder sobre nós.
O diabo usa todos os dias, irmãos, contra mim e você. Não, talvez contra você não, só contra mim. Você é 10. Mas todos os dias o diabo chega diante do Senhor e diz: está vendo aquele ali, ó? Olha o que ele está fazendo. Olha a vida dele. Ele não orou hoje não, viu? Faz dias que ele não lê a Bíblia. Olha aí. Olha o ministério dele. Olha a casa dele. Aí o que deve nos confortar é o Senhor dizendo assim: eu paguei o preço por ele. Ele é meu filho. Ele é meu filho. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E por que Cristo fez isso? Para que a bênção de Abraão, que foi prometida a Abraão, chegasse até nós. Você crê nisso, meu irmão? Isso traz paz ao seu coração? Isso transforma a sua vida? Isso cura as suas emoções? Irmãos, isso aqui eu concordo com o pastor Antônio Carlos Costa. Eu gosto do pastor Antônio. Temos linhas políticas totalmente opostas. Ele é esquerda, eu sou direita. Totalmente opostas. Mas eu consigo extrair o que é bom. Eu concordo com o pastor Antônio Carlos quando ele diz que a doutrina da justificação, que o verdadeiro evangelho é a única causa que não nos faz ficar loucos. Sabe por que tem muito crente louco, deprimido, ansioso, gente insuportável nas igrejas? Porque estão vivendo na lei e não na graça. No dia que você vê alguém dizendo assim: o evangelho é difícil, ser crente é difícil, pode ter certeza que não está vivendo no evangelho da graça, está vivendo na lei. Mas quando a gente crê, meus irmãos, o pastor Romeu sempre dá ênfase a isso, que nós estamos aqui por causa dessa cruz, porque Ele pagou o preço por nós, porque Ele nos resgatou, porque Ele nos amou primeiro. Nós não amamos ao Senhor, não amamos ao Senhor. Nós julgamos Judas, porque Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Nós traímos Jesus por coisas muito menores. E Judas, humanamente falando, tinha as suas razões. Eles estavam vivendo em um regime de opressão e eles acreditavam em um Messias que viria para libertar o povo politicamente. Quando ele viu que não era aquilo, ele disse: estou fora. Nós traímos Jesus por muito menos. Eu termino essa mensagem, meus irmãos, com algumas aplicações para mim e você. Em primeiro lugar, que bom saber que o evangelho é para Abraão. Que bom saber. O Abraão que era idólatra, o Abraão que pisou na bola várias vezes, mas que o Senhor o amou e que o justificou. Isso faz ver que o evangelho é para mim também, que sou filho de Abraão. Segunda coisa, que Deus nos livre do legalismo. Que Deus livre a nossa igreja, que Deus livre a mim, que Deus livre você do legalismo.
Que Deus coloque na nossa cabeça que não é a performance religiosa, não é porque você vê a igreja tantas vezes no ano, porque você leu a Bíblia, porque você orou tantas horas, porque você deu o seu dízimo, porque você fez isso ou aquilo. Não, absolutamente não. Não creia nisso. Então, pastor, eu não vou fazer nada disso. Sim, você vai fazer por gratidão, porque você já foi salvo, já foi justificado, porque você já foi amado. Então você deve vir à igreja, você deve orar, você deve ler a Bíblia, você deve dar o dízimo, você deve evangelizar, você deve procurar viver uma vida santa, você deve fazer tudo, mas nunca na ideia de que você tem qualquer crédito diante de Deus por você mesmo, ou que você vai acrescentar qualquer crédito. O crédito é dele, o depósito é dele. E a terceira aplicação. Meus irmãos, o mundo está como está. E por que não dizer, as igrejas evangélicas estão como estão, porque está precisando que esse evangelho da graça seja colocado diante das pessoas. Há muita gente infeliz do nosso lado. Há muita gente infeliz sentando no banco das igrejas, domingo após domingo. E só Deus sabe como é que elas estão ali. E elas estão ali como pecadoras miseráveis, muitas vezes sendo julgadas, condenadas por aqueles que estão em situação pior do que elas. Então, meu querido irmão, se você tem essa compreensão, vamos olhar para aqueles que estavam no carnaval, pulando, bebendo, se prostituindo, se embriagando. Vamos olhar para os nossos familiares, vamos olhar para a nossa casa, vamos olhar para os nossos que estão do nosso lado, como Jesus olhou. Eu tenho certeza que quando Jesus olha para o carnaval, ele vê ovelhas perdidas sem pastor. Ele não olha como nós olhamos, dizendo assim: eu sou 10, eu não estou aí. Agora, eu já vi cena de pessoa que disse, eu nunca estaria aí, e depois caiu lá. Quando eu vinha para cá, eu me reuni com os 6 que estavam ali, e orei com eles, e dei uma palavra para eles. E o que veio na minha mente foi, talvez, esses aqui estão mais perto de Deus do que nós que estamos nesse templo tão bonito, domingo após domingo, mas talvez não com as razões certas, com a motivação certa, ou com o coração diante de Deus. Nós vamos participar da mesa do Senhor, e ninguém vai avaliar a sua vida, é você mesmo. Você vai dizer, por que eu estou aqui? Eu te amo, Senhor. Por que eu estou aqui? E se você ama Jesus, você pode ser o Abraão, o Davi, o Jacó, o Romeu, o Diogo, o miserável pecador. O Senhor vai dizer, eu também te amo, em nome de Jesus. Vamos orar? Reverendo Romeu.